Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo. Nós estamos começando hoje o livro de Daniel da Bíblia. E no final deixa o seu gostei, o seu Deus abençoe, se inscreve no canal e muito obrigado. Daniel 1. Os jovens judeus na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenas, chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos seus israelitas, da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes: a Daniel e o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: Eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, eu poreis a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Eu peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e o experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias, entre todos os outros, e por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei de Ciro. Daniel 2. O sonho do rei Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor ele teve sonhos, e isso lhe perturbou muito o espírito, e ele perdeu o sono. Então o rei ele mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros
e os astrólogos para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei lhes respondeu: Este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e sua interpretação. Mas eles responderam pela segunda vez: Conte o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. E o rei respondeu: Sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam diante do rei: Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Daniel recebe de Deus a revelação do sonho do rei. E quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. E ele disse a Arioque, oficial do rei: Por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, Hananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis, e é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, eu a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelastes esse assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhes: Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Daniel revela o sonho do rei. Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim: Eu achei entre os exilados de Judá um homem que revelará ao rei a interpretação. E o rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhes podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os seus mistérios, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que tivestes quando estavas deitado são estes. O rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá.
E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ó rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. E essa estátua, imensa e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio, porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel interpreta o sonho. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais no campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantarão outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel, e ordenou que lhe trouxesse uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: Verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. E também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdinego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. Obrigada por você estar aqui. Faça a sua oração aí que eu vou fazer a minha aqui. Obrigada.